ajuda-nos na jornada. Fala conosco, continua falando conosco, Pai, que a Tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil e que dê fruto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Faz uns anos saiu um filme chamado The Pursuit of Happiness, A Procura da Felicidade. Foi estrelado pelo Will Smith. E aquele filme foi um tapa na cara, sem trocadilhos, de pessoas que desanimam facilmente na vida. Ele representa Chris Gardner, um homem que estava passando uma crise terrível na vida dele. Baseado numa história real, de um homem que perdeu a esposa e ficou pai solteiro, de um homem que perdeu o emprego e não tinha onde morar. E ele vivia na rua com o filho, de albergue em albergue. Até que um dia ele vê uma oportunidade, a oportunidade de fazer um curso de corretor de investimentos. Isso já era uma bênção. Ele faz o curso de corretor de investimentos, se torna funcionário da empresa de investimentos, se torna um dos melhores funcionários da empresa de investimentos. Mas tem mais ainda, se torna um empresário, ele abre a própria firma de investimentos e se torna um homem milionário. A história dele nos mostra que quando nós estamos vivendo um momento de tribulação, de angústia, de aflição, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Nós precisamos olhar para a tribulação, para a aflição e dificuldade como uma oportunidade. Enxergarmos aquilo que Deus pode nos trazer no meio das crises que nós enfrentamos. E se eu fosse pedir a cada um de vocês, todos nós temos alguma história para contar sobre isso. De quando você não desistiu e o fruto que você colheu. Mas continuamente, eu e você somos tentados a desistir. Quando enfrentamos essa angústia, quando enfrentamos a nossa tribulação. Mas talvez nenhuma passagem ilustre isso com maior profundidade e encorajamento do que o texto que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, aos Romanos. No capítulo 5, Paulo literalmente abre, por assim dizer, uma câmara de tesouros que parecem ser inesgotáveis. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Já lemos algumas vezes, mas é o tipo de texto bíblico que deveria estar entesourado no coração. Ser o primeiro que vem à mente quando enfrentamos as nossas dificuldades. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Romanos 5, de 1 a 4. E o nosso tema da manhã é tribulação produtiva. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Até aqui é o suficiente para a nossa meditação nesse culto. Quando lemos os evangelhos e vemos a história de Jesus, vemos aquele estilo de narrativa da vida, da obra de Jesus, dos seus milagres, da sua oferta sacrificial na cruz do Calvário, a sua ressurreição ao terceiro dia, nós temos todas essas informações maravilhosas que sensibilizam a mente e o coração. Mas quando chegamos na carta de Paulo aos Romanos, Paulo apanha toda essa narrativa, toda essa história, e agora transforma, por assim dizer, numa informação doutrinária. Em outras palavras, o que é que eu faço com todo esse conhecimento, com toda essa história de Jesus? Como é que eu aplico isso na minha vida? E Paulo vai enfatizar neste livro o que nós conhecemos como justificação pela fé. Quer dizer que existe um jeito de que, pela fé, eu me aproprio daquilo que Jesus fez nos evangelhos. Que aquilo que Jesus fez nos evangelhos passa a ser parte da minha própria vida quando eu olho para aquilo e digo, Ele fez por mim. É diferente dizer, Ele fez isso pela humanidade.
Quando eu me aproprio pela fé e digo, Ele fez tudo isso por mim. Aliás, eu quero convidar você a dizer isso. Ele fez tudo isso por mim. Exato, Ele fez tudo isso por mim. E você se apropria disso, então a sua vida é completamente transformada por causa da transformação do seu relacionamento com Deus. Nesse texto, nós vemos o seguinte, quando consideramos o livro no todo, eu vou ficar só na primeira parte, Paulo começa com as más notícias. Dizem que ninguém aprecia um remédio até que entenda que está doente. Ninguém aprecia o antídoto até que tenha consciência de que está envenenado. Então, pensar na história do Evangelho de Jesus, sem entender a má notícia, pouco efeito produz. Por isso, Paulo, logo no início, no primeiro capítulo, no versículo 18, ele diz algo que nós não estamos habituados a ouvir. Nem desejamos ouvir. Ele diz assim: a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Nós gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, e ouviremos tudo isso hoje. Mas Paulo começa descrevendo o seguinte: a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Mas se pararmos por um momento, isso faz perfeito sentido, isso é lógico, porque Deus não é um bonachão celestial. Deus é bom, Ele é amor, Ele é gracioso, é misericordioso, mas Ele é justo. Ora, quem aqui nunca sentiu o seu sangue latinizado ferver diante de uma situação de injustiça? Todos nós, quando vemos uma injustiça. Eu tenho nessas vezes o sangue de um avô português correndo aqui. E quando eu vejo uma injustiça, aquela vontade de voltar, de falar algumas coisas que o meu avô não aprendeu na escola dominical, o Patrício, vem, aflora. Eu gosto dessa história que eu vivi faz muitos anos, no início do meu ministério, quando eu estava no ponto de ônibus, tinha uma senhorinha, eu entrei no ônibus, a senhorinha vem atrás de mim e ela pergunta ao motorista: esse ônibus passa em tal lugar? E o motorista grosso, ele disse assim: a senhora não sabe ler? Aquela hora, a injustiça, ferveu o sangue português, eu voltei lá e disse assim: como é que o senhor responde assim para essa senhora? E se ela não sabe ler? O senhor tem o dever de dar a ela a informação? Aí a velhinha olhou para mim e disse: por que você está se metendo na minha vida? Aí eu me juntei ao motorista. Não, brincadeira, eu não fiz isso. Talvez ele já conhecia ela. O que eu quero dizer é o seguinte: nenhum de nós, por ser cristão, é convidado a viver uma vida de passividade que não se indigna quando alguma coisa está errada. Não se pode perder a capacidade de se indignar com o que é injusto. Muito mais Deus. Deus é justo. E por isso a ira de Deus se acende contra toda forma de impiedade e de injustiça. Concorda? Não é uma bênção? Uma bênção, quando lemos sobre a justiça de Deus. Porém, tem um problema aí. Porque ele não diz que é só sobre algumas formas de impiedades e de pecados. Deus é santo, é justo, é perfeito. O padrão de Deus de controle de qualidade é perfeição, nada menos que isso. E aí o fato é que eu e você, você e eu, nós estamos em rota de colisão contra Deus, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos um pecadinho secreto. Todos temos. E aí a ira de Deus se revela contra nós, e essa é uma má notícia. Porque se Deus vai derramar a sua justiça sobre a minha vida, por mais que eu tenha ali um esforço de equilibrar a conta, eu não consigo, porque o padrão de Deus é perfeição. A régua de Deus não é de 0 a 10, a régua de Deus é de 0 a infinito. Se Paulo terminasse ali, não existiria nenhuma esperança para nós.
E Paulo vai mostrando que todos nós estamos sob essa sentença quando ele diz o seguinte: aqueles imorais que nós vemos por aí, eles estão sob essa sentença. Mas ele diz, mas aqueles que são morais exteriormente também estão sob essa sentença. Aqueles que vivem sem lei nenhuma, desregrados, anarquistas, estão sob essa sentença. Mas aqueles que são legalistas também estão sob essa sentença. Como podemos escapar? Deus fez algo maravilhoso. E aí entra o Evangelho. Deus enviou o seu Filho Jesus, cujo padrão de qualidade é perfeição. Não é de 0 a 10, é de 0 a infinito. E Jesus Cristo apanha sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados, para colocar na nossa linguagem hoje, todas as nossas dívidas, vai para a cruz do Calvário. E você se lembra das palavras de Jesus quando ele diz, está consumado. Em outras palavras, a conta está paga. Paulo, então, na carta aos Romanos, ele diz, está aqui a oferta. Capítulo 5, chegamos. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados, linguagem forense, para dizer que quando nos aproximamos de Deus, Deus bate o martelo do juiz celestial que Ele é, e diz, pela graça do meu Filho, eu te declaro justo, justificado. Não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, não é pela sua capacidade, pelos méritos e pelas obras de Jesus, o Salvador. Isso é ótimo, porque significa então que eu tenho paz com Deus. Pense nisso por um momento, ter paz com Deus. Quer dizer que eu e você não estamos em guerra, não estamos mais naquela rota de colisão que eu disse há pouco com Deus. Deus agora é seu pai, se você crê em Jesus. Deus agora é seu amigo. Deus agora revela totalmente o seu amor a você. E, portanto, quando eu olho para a vida, eu posso ter certeza que se eu oro, Deus ouve as minhas orações. Se eu estou passando uma luta e uma tribulação na vida, não estou abandonado, Deus está comigo. Aliás, Deus não está contra mim, Deus é por mim. Pelo Espírito Santo, Deus vive em mim. Que grandeza! É por isso que Paulo, então, ao descrever essa realidade, é como se Paulo colocasse um questionador imaginário que perguntasse assim, entendi, Paulo, isso é muito bom, mas você está falando de realidades metafísicas, celestiais, lá no futuro, mas e agora, Paulo? Não tem mais nada? É isso? E Paulo continua e passa a falar de Deus como grande provedor, um provedor inesgotável. Quando ele diz assim, no versículo 3, na parte A. Romanos 5, 3a. E não somente isso. Veja, você concorda que se fosse somente isso, ser justificado pela graça, mérito e obra de Jesus, já seria o suficiente? Seria ou não seria? Deus é seu amigo, a eternidade está garantida, seria bom. Mas Paulo diz assim, e não somente isso, tem mais. Tem mais. Aliás, Paulo costuma usar essa expressão, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz novamente, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus. Capítulo 8, versículo 23, quando ele fala da terra que geme, ele diz, e não somente ela, nós também que temos as primícias do Espírito, quando ele fala de Sara e Rebeca, ele diz, não somente ela. Paulo gosta de descrever Deus de uma maneira em que ele vai empilhando mais e mais e mais. Você pensa assim, puxa, mas Deus já fez tudo isso por mim? Não pelos seus méritos, não pelos meus méritos, Ele deu o seu próprio Filho por nós, mas tem mais? E a resposta é? Sim, tem mais. E mais, e mais. E ele vai empilhando o quanto tem de Deus disponível para as nossas vidas. E talvez o texto que melhor sintetize isso é Romanos 8, 35 a 39, que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense nisso. Tem mais? Sim, muito mais do que você consegue imaginar. Você deve se lembrar daqueles programas de televisão, tipo Polishop. Isso aí começou nos Estados Unidos e veio para cá. Que é assim, essa é a panela elétrica, e você vê a panela elétrica, uau, essa é a panela da minha vida. Ele fala, mas não ligue ainda, não é isso? Se você comprar essa panela hoje, você ainda vai levar um livro de receitas para a panela elétrica. Você fala, é agora, vou comprar a panela e ainda vou ganhar o livro de receita. Ele fala, mas tem mais ainda. Se você ligar nos próximos minutos, você vai levar a panela elétrica, o livro de receita e uma panela nova de graça. Aí ligue agora, não é isso? Você fala, tem mais. Aí quando você está quase pensando, liga ou não liga, ele fala, mas ainda temos uma condição, aí você fala, é agora. Guardadas as proporções da minha ilustração, porque Deus não está vendendo panela elétrica, vai patrocinar o culto. Guardadas as proporções, quando nós olhamos e falamos, puxa, mas Deus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Ele fala, mas tem mais. Olha quanta coisa eu tenho para você. A minha palavra, o meu espírito, a minha graça, a minha bondade, o meu poder, uma comunidade de fé. Tem mais. E é por isso que nós nos agarramos a Deus. Porque sabemos, fomos justificados pela fé. Mas tem tanto mais. Isso nos leva, obviamente, a uma ação. Assim como lá na TV requer uma ação, vai ligar agora, há uma ação no texto. A ação se encontra no versículo 3, na parte B. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Que frase estranha é essa? Basicamente, Paulo está dizendo, se o seu relacionamento com Deus mudou totalmente, antes você e Deus estavam indo em colisão, você estava num caminho contrário de Deus. E Deus, por assim, você era adversário de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, esse relacionamento com Deus mudou. Você tem um novo relacionamento com Deus. E porque você tem um novo relacionamento com Deus, tudo na sua vida mudou. E a sua maneira de enxergar a vida mudou. Porque agora, você tem esse Pai Celestial que cuida de você, que mede as coisas para você, que permite algumas tribulações específicas para você. É por isso que você vai ver que Paulo é fã dessa expressão, nos gloriamos. Nos gloriamos até nas tribulações. E note que Paulo não diz assim, somos justificados pela fé e nos regozijamos até nas tribulações. Ou apesar das tribulações. Não. Ele diz assim, nós abraçamos as tribulações e nós nos alegramos nas tribulações. Veja só, Romanos 5, 3b, Paulo diz assim, nos gloriamos nas próprias tribulações, capítulo 5, versículo 2, na parte C, e gloriamos na esperança da glória de Deus, capítulo 5, versículo 11, na parte B, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra gloriar, nós não usamos muito no dia a dia, né? Não é comum dizer isso. O que significa nos gloriarmos em Deus? Gloriar, em algumas traduções, é vertido por nos alegramos. Poderia ser, temos muita satisfação. Mas como é que eu posso ter satisfação em meio a uma tribulação? Não é uma coisa estranha? Isso parece uma forma assim de masoquismo, não é? É alguém que gosta de sofrer? Mas não é masoquismo. Porque a ideia de Paulo não é que a tribulação é a nossa fonte de satisfação. Está comigo aí? Diga amém.
mas o que Deus pode fazer com a tribulação que nós enfrentamos. E não é fanatismo, uma crença cega, porque eu creio que a Bíblia diz assim, então eu agora gosto de sofrer. Não, é porque eu entendo que agora que Deus é meu amigo, é meu Pai Celestial, o que quer que venha ao meu encontro, Ele vai transformar em bem. É por isso que Paulo diz assim, e nós olhamos para as tribulações e vemos nela a boa mão de Deus. Matthew Henry escreveu assim, porque nós somos justificados pela fé, as tribulações agora se tornam elos numa corrente de causas que desembocam sempre na amizade da esperança. Veja o que Deus pode fazer. Nós nos alegramos porque recebemos essa reconciliação e porque temos a certeza que não estamos vivendo uma forma de estoicismo. Na época de Paulo, o estoicismo estava em alta, uma forma filosófica que pregava o seguinte, uma neutralidade. Se o teu time ganha, não se alegre muito. Se o teu time perde, também não se entristeça. Se vive, que viva, se morrer, que morra. Não é isso, não é o estoicismo. É a consciência plena de que Deus está conosco e que por meio das ações de Deus, nós poderemos desfrutar até mesmo, está comigo, diga amém, do benefício da tribulação. E aqui vem a nossa razão, o nosso porquê. Versículo 3 na parte C, ele diz assim, sabemos. Sabemos. Ele diz, eu vou saber, ele diz, já sabemos. É uma informação que eu recebi em algum ponto do passado que traz consequências ainda hoje. É algo que eu já sei como funciona. E o que é que eu sei? De novo, eu sei que eu fui justificado pela fé. Eu sei que eu fui aceito por Deus. Eu sei que Deus é meu amigo, Deus é meu parceiro, Deus é meu Pai. E como eu sei de tudo isso, eu posso me regozijar até mesmo nas tribulações, ter grande satisfação nelas, porque se Deus permitiu, e permitiu na medida certa, Ele então vai usar isso para produzir algo em mim. Nós sabemos disso. Rapidamente. Quem aqui assistiu o filme Rocky, o Lutador? O primeiro, lá da década de 70. Ah, sim. Eu tenho certeza que quando você assistiu, a primeira coisa que queria fazer era sair na rua correndo, subir as escadas lá da Filadélfia. Não é? Geração mais nova. Assistiu Karate Kid. Sim, tá vendo? Tá melhorando. Tem a versão meia idade e tem a versão mais moderna, né? O que todos esses filmes têm em comum? Todos eles têm em comum, e vários outros que vão surgindo depois, do mesmo estilo, os chamados spin-offs. É o seguinte. Ele tem algum treinador, não é isso? E o treinador põe ele na prensa. Quando você assistiu Rocky tomando ovo cru, acordando de madrugada, que loucura é essa? Correndo de madrugada, não é isso? Se você tirar de contexto, fala, coitado, aquele homem, ele come ovo cru, gente. Ele acorda de madrugada e sai correndo. Fora de contexto não faz sentido. Mas quando você põe dentro do contexto, que ele tem um treinador e tem alguém preparando ele, você admira tudo aquilo e fala, que excepcional é isso. E quando você faz uma contagem do filme, quanto tempo você acha que durou a luta do Rocky Balboa? É a maior parte do filme? Melhor, durou mais tempo do que o treinamento? O que durou mais tempo? Treinamento. E quando ele é premiado no final, porque ele não ganha na primeira, ele suporta lutar contra Apollo Creed até o 15º round, e ele clama pela esposa no final, sob a música tocando emocionante, e aquele momento você já está aos prantos, Rocky! Que nem ganhou a luta, ele só aguentou a pancada. Quanto tempo você acha que dura aquilo no filme? É a maior parte? É a menor parte. Você está pegando a imagem? E para os mais novos, vale para o Karate Kid, é a mesma coisa, não vou repetir, tá? O treinamento é a parte. Treinamento. Então, nós temos um técnico celestial.
Nós temos um Pai Celestial. A tribulação que você está vivendo, a angústia que você está vivendo, a luta que você está vivendo agora, nesse momento é parte do treinamento. E quando você entende isso, você se regozija no treinamento, porque é o treinamento que vai capacitar você para enfrentar e vencer. E ser compensado. Agora veja, a beleza disso do ponto de vista espiritual é que o benefício da tribulação, ele é temporal, agora já dá frutos. Mas ele é eternal, na eternidade continua dando frutos. E nos leva ao último ponto. Versículo 3 e 4 diz assim: a tribulação, agora vamos falar da produção. O que é que produz tribulação? A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Você percebe o que Paulo está dizendo? Que há uma progressão. Que você começa a tribulação de um jeito, mas se você responder piedosamente, se você responder com fé em Deus, se você continuar confiando em Deus no meio desse processo, tem um crescimento. Tem um crescimento. E você... Não é que a gente quer sair por aí arrumando encrenca, mas se a encrenca vem, nós sabemos o que Deus fará com a encrenca que veio sobre a nossa vida. Então, não desista. Confie no Senhor. Caminhe com o Senhor. Agarre-se ao Senhor. Em resumo, tribulação para o cristão, para aquele que foi justificado na fé, tem propósito. Não é um acidente. Confie em Deus. Segundo, a resposta à tribulação revela a realidade da nossa fé, que nós confiamos em Deus. Revela o que está dentro de nós. Assim como você põe um saquinho de chá na água e a temperatura aquecida da água vai revelar qual é a natureza daquele chá. A tribulação revela quem nós somos. E algumas vezes nós nos surpreendemos com o que somos. Falamos, meu Deus, eu não sabia, eu sou isso. E Deus vem com a sua graça e diz, você é isso, mas eu vou te transformar na imagem e semelhança do meu filho. Terceiro, a tribulação produz benefícios inestimáveis, temporal e eternal. E quarto, Deus recompensará toda tribulação que enfrentarmos fielmente para a glória dele e em nome dele. Tem uma tradução dessa passagem produzida, chama-se Tradução Contemporânea de Phillips. Ele traduz essa passagem assim. Romanos 5, 3 e 4. Isso não significa, claro, que nós desejamos apenas alegrias no futuro. Nós podemos ter alegria agora, mesmo no meio dos nossos testes e tribulações. Considerando com o espírito correto cada coisa que nos acontece, isso produz paciência e perseverança. O não crente sofre tribulação, gente? Sim. Mas para ele aquilo produz perseverança e paciência? Não. A tribulação só produz paciência e perseverança para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, que olham a vida e interpretam a vida a partir do bom relacionamento que Deus nos oferece. É isso que faz diferença. Todo mundo sofre, todo mundo enfrenta dificuldade, mas nós enfrentamos com uma perspectiva de eternidade. O que transforma carvão em diamante? É a pressão. É estar enterrado lá nas profundezas, na escuridão, no ventre da terra. Pressão, alta temperatura, tempo. E o carvão se transforma em diamante. Nessa manhã, eu estou olhando para uma pilha de carvão ou para uma jazida de diamantes? Vocês estão olhando aqui para um carvão ambulante ou para um diamante? Bem, eu creio que todos nós ainda estamos em processo. Todos nós. Mas eu te garanto uma coisa. Eu te garanto uma coisa com toda certeza. Aquele que começou a obra vai concluir. E um dia
nós seremos uma jazida de diamantes. Vamos ficar em pé.